Bem-vindos ao seminário Combate ao Crime Organizado, Combustível Legal em Defesa da Economia Brasileira. Este evento é uma realização do Instituto Combustível Legal com apoio do Poder 360. E eu convido para participar do painel Os Caminhos para Blindar a Economia Formal contra o Crime Organizado, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. E o senador da República, Jaime Bagatoli. Bom dia aos nossos três convidados. Eu agradeço terem aceitado o convite para participar desse painel no dia 3 de dezembro. Cada um de vocês terá 15 minutos para realizar as considerações iniciais sobre o tema e, em seguida, será aberto o debate com 30 minutos de duração. E, para começar, eu passo a palavra para o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Nessa fala inicial, o secretário vai abordar os desafios e as ações recentes da Receita para blindar o país contra a atuação do mercado ilegal de combustíveis. Secretário, está com o senhor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Saúdo aqui o senador, o secretário Sarrubo, parceiro, nessa luta que é de todos nós, né, no Brasil. E eu queria começar falando, antes de entrar especificamente no combustível, algo que tem me incomodado cada vez mais, né? Dos lugares comuns, né? Dos fatos que todos nós conhecemos. E o fato de todos nós conhecermos e eles continuarem acontecendo é uma vergonha. É muito ruim para o Estado brasileiro, é muito ruim para o mercado. Nós sabemos onde o problema está no Brasil, quando se trata da estrutura financeira das organizações criminosas, de boa parte do que há de errado nesse problema que é multifacetado, é complexo. Segurança pública é algo absolutamente complexo e nos incomoda muito, né, secretário, quando surgem soluções singelas. A questão é complexa, é multifacetada e a solução também é complexa. Aqui a gente está falando de um aspecto dela apenas, que é a questão, e me parece das mais relevantes, né, da estrutura de financiamento, do pilar financeiro dessas organizações todas. E, como eu disse, me incomoda bastante que há determinados fatos que são de conhecimento geral e o fato deles persistirem desmoraliza, de certa forma, a sociedade brasileira. Então, a questão dos combustíveis, há quanto tempo, né, amigo Emerson, aqui, há quanto tempo você fala sobre isso? É de conhecimento. As pessoas falam, quando nós começamos a falar de devedor contumaz, as pessoas, por causa daquela empresa, né? Elas falam, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E por que as coisas não avançam? Qual é o diagnóstico para isso? Jogos e apostas. Todo mundo sabe dos problemas que temos nisso daí. Há muito tempo, lavagem de dinheiro que há em relação a isso, remessas ilegais relacionadas a jogos, a bets. Nós temos uma lei de quantos anos atrás que demorou tanto tempo para ser regulamentada, agora nós regulamentamos, avançamos bastante em relação a esse setor, temos outros desafios ainda a serem enfrentados em relação a isso. Cigarros contrabandeados, também desde 2023 eu tenho dito, no ano passado só a Receita Federal apreendeu mais de 150 milhões de maços de cigarros. Mais de 4 milhões de cigarros eletrônicos. Nós projetamos que aí pelo menos 10 bilhões de reais sendo movimentados só nesse setor também de cigarros, que envolve depois lavagem de dinheiro, evasão de divisa, porque esses valores não vão sair de reais aqui para pagar lá por esses cigarros que são fabricados na Ásia, os cigarros eletrônicos. Há toda uma infraestrutura criminosa por trás disso. Nós sabemos que existe isso. Por falar em infraestrutura, sabemos também qual era a infraestrutura que era utilizada para isso. Quanto tempo nós falamos de fintech? Eu, doutor Andrei, doutor Saad, lá no COAF, muito antes da Carbono Conto, dizíamos isso. As fintechs são importantes para a inserção da população no mercado financeiro, não há dúvida disso, mas sabemos que elas estão sendo utilizadas para movimentação de dinheiro ilícito. No setor de combustível, como vimos, na Operação Carbono Oculto, nessas operações recentes, no setor de cigarros também, e no setor de bets, sabemos disso também. E por que nós nos avançamos? E eu estou chegando a algumas conclusões aí nesse experimento sociológico
pelo quais nós estamos passando nos últimos meses, principalmente. E uma das questões é medo. As pessoas têm medo. E é curioso isso, que não se tem medo de ir na comunidade e matar um monte de gente, mas tem medo de gente poderosa que está lá em suas mansões no exterior e consegue evadir dezenas de bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados pelo Estado brasileiro para combater organizações criminosas, para a educação da população, dos jovens, que poderiam ter um futuro diferente do que estar lá estendido num chão, numa comunidade qualquer do Brasil. Então a gente tem o diagnóstico, a gente precisa ter coragem e dar suporte para os que têm coragem. Eu tenho ouvido muito recentemente isso. Poxa, secretário, a gente está enfrentando, mas é meu nome que está lá. Isso vai ter consequência, né? Porque, veja, esse pessoal tem muito dinheiro para vir depois para trás da gente, ameaçando pessoas, tentando sujeitá-las às suas vontades. E eles têm poder para isso. A gente sabe como isso funciona. E eu não estou falando somente de violência real. Estou falando de lawfare, por exemplo. Eles podem acabar com a vida de um servidor público lá na frente se o Estado brasileiro não der prosseguimento ao que nós estamos fazendo. Então, a Receita Federal tem feito essas operações, a Polícia Federal tem feito essas operações. Nós apresentamos as representações ao Ministério Público Federal. É importante, secretário Sarrubo, que isso seja dado continuidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar isso publicamente, inclusive em defesa dos servidores da Receita Federal, dos auditores fiscais, dos analistas tributários, de todos os servidores que finais de semana, de noite, e o Emerson sabe disso, não há feriado para nós, estamos trabalhando para enfrentar algo que, repito, já era de conhecimento há muito tempo de muita gente, mas por diversas razões não tinha esse enfrentamento. Então nós precisamos, como instituições de Estado e como sociedade, mantermos vigilante e exigirmos que as coisas não terminem e não morram na praia. O setor de combustível está em evidência agora, mas é preciso que ele continue em evidência, que a imprensa continue em cima disso e exigindo o prosseguimento disso. O presidente tem dito, falou e publicou ontem nas redes, hoje ele deu uma entrevista falando novamente isso, que elevou essa discussão ao nível internacional, porque eu cheguei no finalzinho aqui da fala do Emerson, algo que nós já desconfiamos, nós sabemos que não existe mais crime simplesmente nacional. Esse nível de atividade criminosa, ele não tem mais fronteiras, ele se utiliza de mecanismos de movimentação, de lavagem de dinheiro, de ocultação, que demandam também cooperação internacional. Estamos tendo coragem para isso, mas precisamos, repito, de transparência, precisamos de apoio dos empresários sérios que são fortemente prejudicados por isso, precisamos de publicidade disso para que haja compreensão de que precisamos avançar. Veja, no momento em que nós temos um diálogo claro, franco e rápido com o judiciário, nós evitamos o que vinha acontecendo em operações anteriores de liminares que acabavam, muitas vezes inadvertidamente, por parte do juiz, inadvertidamente no sentido de divisão de responsabilidade. Nós também termos responsabilidade de apresentarmos todos os dados. Mas nós não caímos nessas últimas operações em situações anteriores que uma liminar colocava tudo a perder, eventualmente, perdendo-se, por exemplo, uma carga de combustível, valores que estavam ali em determinado fundo que poderiam ter sido evadidos por determinada liminar. Então nós precisamos também desse entrosamento no sentido de informação rápida, informativa para os juízes, para que eles não sejam levados a erros também e coloquem a perder operações que levaram meses e às vezes anos para serem levados a cabo. E eu gostaria também de enfatizar nesse momento que nós estamos juntos nessa discussão, juntos, Estado, com todas as suas instituições, e os empresários e os bons contribuintes, que são, repito, muito, muito prejudicados. E essa operação, uma das operações, né, a cadeia de carbono, ela ilustra bem isso em termos de cooperação, né, Emerson? Pela primeira vez nós tivemos uma cooperação do Estado brasileiro, da Receita Federal, com uma entidade idônea, representativa do setor, para enfrentarmos juntos o desafio que é decorrente desse tipo de operação, no caso especificamente é a destinação da carga aí de 4 navios apreendidos nessa operação cadeia de carbono. Quando se fala de dezenas de milhões de litros de combustível, não dá para a Receita colocar num tanque ali qualquer.
Não dá, não tem como fazer isso. E essa impossibilidade no passado gerou dificuldades e gerou margens para decisões baseadas na factibilidade da carga disso, de esvaziar toda uma operação. E nós conseguimos, então, agradeço em público também, Emerson, com o apoio do Instituto Combustível Legal e o diálogo com as empresas sérias, que são, repito mais uma vez, das maiores prejudicadas com essa atuação ilegal, conseguimos, com essa cooperação, dar essa destinação segura, juridicamente sólida, para que nós consigamos dar os próximos passos no saneamento desse setor de combustível. E eu gostaria muito que nós tivéssemos também essa publicidade, esse apoio das empresas sérias do mercado para enfrentarmos os demais desafios que, repito, são de conhecimento de todos. E eu estou citando aqui 2 setores importantes. No setor de jogos e apostas, ainda na parcela ilegal, que não veio para a regulamentação feita, que não foi autorizado, que não estão entre as empresas autorizadas ali pelo Ministério da Fazenda, e também no setor de cigarros, com esse contrabando, com fábricas irregulares e com devedores contumazes também no setor de cigarros, que prejudicam aqueles que trabalham dentro da lei. Essas, então, são minhas observações iniciais e estou aqui à disposição de todos. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra agora para o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. O senhor também tem 15 minutos. E nessa fala inicial, o secretário vai abordar os impactos econômicos e sociais causados pelo crime organizado e a atuação do governo federal para avançar na repressão à ilegalidade no setor de combustíveis. Secretário, muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar o nosso senador, companheiro de jornada, o nosso secretário Barreirinhas, agradecer a oportunidade de Poder 360, saudar aqui o Guilherme na nossa bancada, senhoras, senhores, demais parlamentares, sociedade civil, empresários, setor de combustíveis. O Brasil, nós vivemos um momento muito especial, como foi muito bem pontuado pelo nosso querido Emerson Capaz, a quem aproveito para saudar aqui, companheiro também de várias jornadas, já há muito tempo estamos trabalhando nesse tema, e a verdade é que parece que há um consenso em todas as esferas, em todas as instâncias, do qual o caminho correto para que a gente possa avançar e efetivamente transformar esta realidade muito ruim que ainda estamos vivendo. Mas para sabermos e chegarmos a um diagnóstico correto, eu gosto sempre de olhar um pouco para o passado, para entender como chegamos ao momento atual e através desse diagnóstico rápido, né, do passado, desse histórico, a gente pode diagnosticar o presente e prospectar o futuro, projetar um futuro melhor para o Brasil e, claro, para o setor de combustíveis e para o mercado legal, para aquele empresário que investe, que paga os seus impostos e que gera empregos. O Brasil chega a este patamar por conta, claro, no início, da desigualdade social, do abandono, do erro nas políticas públicas de segurança nas últimas 4, 5 décadas, não é? Sempre, eu tenho repetido isso muito, mas um colega de universidade me deu um exemplo, falou: Sarrubo, o Brasil tem feito nas últimas 3, 4 décadas, é como se fosse um formigueiro, o crime organizado, e a gente está matando as formiguinhas que saem do formigueiro sem entrar lá no centro, sem pegar a formiga rainha, como se diz. E esse tem sido o grande equívoco em termos de política pública de segurança no Brasil nas últimas 4, 5 décadas, 3, 4, 5 décadas. Então nós precisamos parar de ir atrás das formiguinhas. Nós fizemos isso o tempo todo e isso dá a sensação que o nosso Emerson Capaz bem pontuou, que estamos enxugando gelo, e foi o que fizemos. Enxuga gelo, operação, sobe o morro, sobe o morro, sobe o morro, e não muda a realidade do morro. Essa que é a grande realidade. Tem um morro aí que foi atacado recentemente, eu não quero aqui politizar o debate, mas se você for lá hoje, depois de 100 e tantas mortes, a situação continua idêntica a 2, 3 meses atrás. E isso tem gerado, aprovações e etc e tal, mas é o mesmo equívoco dos últimos 30, 40 anos. Então, ou nós estruturamos para mudar essa realidade, ou
nós vamos continuar enxugando o gelo, como bem pontuou, insisto, o nosso Emerson Capaz. Essa política, essa desigualdade social, esse abandono do Estado brasileiro, de regiões, de territórios, essa insistência em não olhar para as fronteiras, e essa insistência em não contarmos, e me permitam aqui, com uma política nacional de segurança pública, não contarmos com uma coordenação nacional no sistema de segurança pública do Brasil, permitiu que duas grandes facções criminosas que nasceram no final da década de 80 e início da década de 90 em São Paulo e Rio de Janeiro, se expandissem para todo o Brasil, inclusive para a região amazônica, e se transformassem em organizações criminosas transnacionais. Porque os governos de São Paulo e de Rio negaram a existência dessas facções por décadas, os demais estados e o governo federal, a União, também procurou ignorar esse contexto por muitas décadas, e essas facções cresceram, se tornaram transnacionais, usufruíram como se diz, da tecnologia. No tempo lá, na década de 70, 80, nós não tínhamos internet, não tínhamos celulares, não tínhamos telefones por satélites. Para você viajar era muito difícil, então as fronteiras eram mais fechadas. E hoje não existe mais nada disso. Enquanto o Estado fica engessado, o Rio com uma política, São Paulo com outra, Minas com outra, Pernambuco com outra, Bahia com outra, e ninguém conversa. O que acontece? O crime organizado conversa, se torna nacional, transnacional, domina territórios e com um grande volume de dinheiro ele passa a ter e precisar investir para lavar esse dinheiro. E ele começa lá nos anos 80, 90, com transporte público em São Paulo, no Rio de Janeiro, com vans e etc. e tal. Depois eles vão sofisticando, eles são grandes empresários. E aí eles vão para combustíveis, eles vão para o mercado ilegal, em alguns aspectos, não muitos, mas entram na política, e chegamos ao diagnóstico atual em que, lá no estado de São Paulo, ousaram ganhar uma licitação pública de transporte e linhas de ônibus na cidade de São Paulo, para que a gente possa ter a dimensão do estágio atual do crime organizado. Então, essa omissão de prefeituras, estados, governo federal por décadas, essa política pública equivocada do bandido bom é bandido morto, ela não funciona. É evidente que ela não funciona. Então, não adianta comemorar a operação deste ou daquele estado, porque isso não está trazendo resultado prático. Aquele morro continua com as mesmas dificuldades que ele tinha 30, 40 dias atrás. Bom, feito esse diagnóstico, qual é o caminho? O caminho é contarmos com uma coordenação da Política Nacional de Segurança Pública, como é a proposta do governo federal da PEC da Segurança Pública, no sentido, e coordenação, é importante saber o que se quer com coordenação. O que nós pretendemos com coordenação? Interferir nas autonomias dos governadores de estados, mas de jeito nenhum. Aliás, a PEC, ela expressamente diz não, nós não vamos interferir nas autonomias dos governos que continuarão com suas competências, nomeando seus comandantes gerais, seus delegados gerais, estabelecendo quais são as políticas. Mas tem que existir patamares e diretrizes mínimas em termos nacionais. Para a gente entender, olha, se tem crime organizado em São Paulo e Rio, o Brasil precisa saber disso para que ele não se alastre por todo o Brasil e não se transforme em transnacional. Portanto, é obrigatório que todos os estados do Brasil tenham uma política para estancar esse crescimento do crime organizado. Número 2, o que nós precisamos? A partir dessa coordenação nacional, no sentido de criarmos, através do diálogo, porque essa proposta ela está escorada, diga-se, no Conselho Nacional de Segurança Pública, com alta representatividade da sociedade civil, dos estados, das forças do Sistema Único de Segurança Pública, e a partir daí, estabelecidas as diretrizes mínimas, inclusive num aspecto que é fundamental, que é o sistema prisional, porque hoje nós sabemos, não adianta um determinado estado ter um sistema prisional rígido e o estado ao lado não contar com um sistema prisional rígido, porque o crime organizado, com a tecnologia, se comunica e ordena, de Santa Catarina se ordena um homicídio no Pará com muita tranquilidade hoje. Então nós precisamos desses patamares mínimos. A partir daí, precisamos nos integrar. E precisamos nos integrar em forma
de agências, em forma de todas as agências sentadas horizontalmente à mesa, que é o que nós temos feito. Essa é a grande verdade. São os investimentos que o governo federal tem feito. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, 30 dias depois da nossa chegada, nós montamos a Renorcrim, que é a Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Nós pegamos todas as DRACOS, que são as polícias civis, as especializadas das polícias civis em crime organizado, trouxemos para Brasília, ficaram aqui 3, 4 dias dialogando, à noite, tomando chopp, conversando, criando sinergia, trocando expertises. Depois trouxemos os GAECOS dos Ministérios Públicos Estaduais, trouxemos a Polícia Federal e estamos avançando. Na rede Recupera, recuperação de ativos, uma grande rede que envolve a Receita Federal, COAF, as receitas estaduais, as especializadas dos estados, as delegacias em recuperação de ativos. Estamos ingressando agora com o Ministério Público. Este trabalho em rede, que começa a gerar frutos. Que tipo de frutos? A Operação Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto foi uma operação da Receita Federal, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o meu Ministério Público lá de São Paulo, com o GAECO do Ministério Público de São Paulo. E a partir daí, nós, com essa integração, sem vaidade, e sentados à mesa de forma horizontal, com a base trabalhando junto, o Barreirinha sabe do que eu estou falando, o que aconteceu? Um prejuízo extraordinário ao crime organizado. Então, o Estado precisa avançar. O Estado, precisamos fortalecer as ações integradas. Semana passada, uma outra grande operação com uma participação muito positiva, muito intensa da nossa Receita Federal. Mais uma vez, o meu Ministério Público. É o legado que a gente lutou muito para deixar lá, de trabalhos integrados. E é por aí que nós vamos desconstruir estas organizações criminosas. Não estamos falando só de PCC, Comando Vermelho, não. Porque aquele que é um sonegador contumaz e que trabalha de forma estruturada também, ele não deixa de ser algo organizado para lesar o Estado. Então, ainda que, olha, não, eu não sou do PCC, eu não sou do Comando Vermelho, e etc. e tal, não é essa a questão. A questão é que nós precisamos estabelecer, deixar o Estado forte em termos de resposta. Por isso, senador, eu sei que já foi aprovado no Senado, mas é importante que a Câmara aprove o projeto do devedor contumaz. Por quê? Porque essa é uma resposta, deixa o Estado forte. Isso deixa de ser um artifício para qualquer empresa. Isso fortalece o bom empresário, que é o empresário que gera emprego, que é o empresário que paga os seus impostos e que leva o Brasil adiante. É desse tipo de empresário que nós precisamos, precisamos defender. No Ministério da Justiça, nós temos procurado, para defender o mercado legal, dialogar muito com os setores. Então, conversamos com o ICL, conversamos com entidades representativas de donos de postos de combustíveis, com as usinas, temos conversado com todo o setor de combustíveis. Agora estamos conversando com o setor de cargas, porque roubo de cargas também é algo muito importante. Então a gente dialoga também com o mercado para entender quais são as agruras para, a partir daí, a partir do Ministério da Justiça, da Senasp, estabelecermos aí unidades de inteligência, porque é importante destacar a Senasp, a DIOP na Senasp, Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas, ela é o maior hub de inteligência em segurança pública do Brasil. Então, nós difundimos informações de inteligência para os estados, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, para que a gente possa ter respostas. E essa difusão hoje acontece dialogando com os setores legais do mercado. Semana passada, estivemos em Brasília, em São Paulo, eu e Rodney, conversando com um segmento importante de mercado, de bancos, de financeiras e tudo mais, para entender quais são as agruras e, a partir daí, realizarmos o trabalho que nos cabe, que é o trabalho de inteligência, e difundir informações para que as polícias possam, de forma integrada, trabalhar e trazer as respostas necessárias. Eu vou terminar fazendo uma convocação, um apelo à sociedade civil, porque eu tenho dito muito isso. Não é? A sociedade civil, a população, muitas vezes cobra respostas do Estado, mas é a mesma sociedade civil que compra uma capinha de celular falsificada com o símbolo de uma grande Big Tech
pagando muito barato, sabendo que essa capinha é falsificada. Atenção, isso é mercado ilegal. Isso é mercado ilegal. Você, de uma maneira ou de outra, está colaborando para o mercado ilegal e, indiretamente, pode estar colaborando para o crime organizado. Assim como eu alerto, Emerson, as pessoas para tomar cuidado com aquele posto sem bandeira, com aquele posto muito barato, com a gasolina muito barata. Cuidado, porque ainda que a gasolina seja de boa qualidade, não, mas eu já pus lá, um amigo me falou um dia, a gasolina é boa, eu disse, mas ele não está pagando os impostos, você não sabe a origem, então você está colaborando para o crime organizado. Então, e o Brasil é bom de campanha, Barreirinhas, nós precisamos de uma grande campanha, está aí o mercado, a sociedade civil podia nos ajudar, uma campanha pelo mercado legal, para que o consumidor fique atento. O metanol foi um grande exemplo. Comprar a cerveja mais barata do mercadinho da esquina levou pessoas à morte e a sérios problemas de saúde. Por quê? Porque estava contaminada com o metanol. Então, um apelo também à sociedade civil para que procure o mercado legal, procure as bandeiras de combustíveis reconhecidas, aquele preço médio de mercado, a gente precisa acompanhar isso, não é? Porque é a partir daí que nós vamos transformar o Brasil. Com o governo federal forte, com os estados fortes, com as suas polícias, dialogando com o mercado, mas também com a sociedade civil, tendo ciência da importância das ações de cada um de nós no dia a dia, da compra da capinha do celular a encher o tanque no posto de combustível. Muito obrigado. Obrigado, secretário. O slogan dessa campanha pode ser "O mercado legal é pop", como já houve em uma outra área no passado recente. E eu passo agora a palavra ao senador Jaime Bagatoli. O senhor também tem 15 minutos. E nessa fala inicial, o senhor, que é um profundo conhecedor do tema dos combustíveis, né, atua também nessa área, queria que o senhor abordasse um pouco toda a reação legislativa aos problemas que o setor enfrenta e eventuais respostas que podem ser dadas pelo Congresso Nacional. Fala, está com o senhor. Pode ir pelo púlpito, sem problema. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui ao Mário, secretário nacional de Segurança Pública, ao Robson Barreirinha, secretário especial da Receita Federal. Quero cumprimentar aqui ao que está à frente do Instituto de Combustível Legal, o Emerson Capaz. Quero aqui, em nome das distribuidoras aí da Vibra, tem representantes da Vibra, da Ipiranga, da Raíze. Quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui, nos acompanhando, assistindo e acompanhando nesse debate que é de suma importância para o Brasil. Dizer para vocês que esse sistema de sonegação, ele não vem de agora. Ele começou há mais de 20 anos. E ele começou fortemente a hora que o mercado abriu mesmo. Principalmente após o ano 2000. Ali o mercado abriu. Eu vi abrir, nós tivemos mais de 200 companhias de petróleo no Brasil. O erro que foi, preciso falar aqui, a Receita Federal, o erro que aconteceu foi que lá atrás o sistema era muito mais difícil a sonegação. Por que era mais difícil a sonegação? Porque nós tínhamos só a Petrobras, se importava muito pouco produto antes do ano 2000, era só o monopólio, só da Petrobras, fazia o bombeamento, existia um controle muito mais severo que passou a existir depois do ano 2000. E nós temos aqui que admitir também que houve diversas liminares por juízes pelo Brasil afora. Nós temos que admitir isso também, que houve diversas liminares de juízes pelo Brasil afora.
Esse é um segmento que eu conheço. Cheguei ao Senado agora em 2023, jamais participei de política. Fui eleito senador direto da República. Passamos do Congresso Nacional, onde o senador veneziano Vital do Rego foi o relator desse PL dos devedores contumazes, que é onde os maiores devedores, eu acho, que nós temos. Agora, ontem eu perguntei, inclusive para o presidente da ANP, ele estava lá ontem, e eu perguntei para ele, o Daniel Maia Vieira, por que a ANP demora tanto para agir também? Porque eles têm que agir. Apesar que nós sabemos que a ANP hoje está sucateada de gente, não tem braço para fazer a fiscalização, mas eu quero deixar claro aqui à Receita Federal e também ao secretário nacional de Segurança Pública, não adianta ir nos postos de gasolina, não adianta. O que tem que fiscalizar é as companhias de petróleo. Você viu o que aconteceu agora com essa última aí, sonegação de bilhões de reais. O posto de gasolina não tem de onde ele comprar se ele não comprar de uma distribuidora, não tem. Eu aqui, faço parte, sou distribuidor, transportador da Raízen, que é uma coligada da Shell Brasil, e dizer para vocês que as grandes companhias, hoje elas perderam muita competitividade, porque as grandes companhias são mais difíceis para ir. Não estou dizendo que tem companhias pequenas que não são. Tem muitas companhias boas por aí, muitas. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. E toda essa situação de sonegação, ela se deve, não podemos tampar o sol com a peneira. Quando chegarmos num posto de gasolina e virmos que lá, porque não tem milagre nisso aí, está com mais de 10% a diferença de outros postos, é porque algo de errado tem. Aquele outro posto não está vendendo num preço absurdo, porque ele quer ter uma margem para ganhar muito dinheiro, não. É porque o outro deve ter algo de errado. E aí é que se deve verificar de que distribuidora que esse posto de gasolina está comprando. Esse é o grande filão. Aí é que se chega no sonegador, porque o sonegador não é o posto de gasolina. O sonegador não é o posto de gasolina. O sonegador está lá no distribuidor. Então, essa situação, ela vem se agravando há muitos anos. E a outra fraude que nós temos aqui, violenta também, que a ANP não consegue chegar, é nessa questão da mistura do biodiesel. Hoje o biodiesel está em 15%. 15%. Com a loucura querendo chegar a 25%. Esses motores nem estão preparados para isso. Os motores, a própria indústria de veículos, de caminhões, de motores, eles não estariam preparados para isso, mas essa é uma outra questão de discussão. Agora, 15% nós já temos de biodiesel no diesel. Daí, secretário, quando aquela distribuidora, e hoje existe isso, existe só a nota do biodiesel, e não precisamos tampar o sol com a peneira, não. Por que existe? Porque não há uma fiscalização e um confronto da ANP sobre o volume de diesel, sobre o volume de biodiesel, que isso não é difícil para se fazer o controle. E aí, quando você pega que o biodiesel é 30% mais caro, muitas vezes, do que o diesel, aí na hora que é aonde que a fraude também disso, e também no etanol da mistura da gasolina. O crime organizado, ele se instalou por todo o Brasil. Ele está no Brasil inteiro. E aí você pega um país igual ao nosso, 2024, se consumiu no país pouco mais de 130 bilhões de litros de combustível. Pouco mais de 130 bilhões de litros, gasolina, diesel, enfim, etanol. E aí você pega
o imposto, não precisa, pode fazer uma conta de padeiro aí, só de R$1, mas é muito mais, tem estados e estados aí, só a gasolina dá R$1,30 praticamente, só de CMS, R$1,40. A sonegação é violenta. A sonegação e aí é que entra esses grandes devedores contumazes, estão dentro de um segmento aonde que os valores são muito altos. E aonde que não devia de existir sonegação. Porque o ICMS do combustível, da energia, da água, de telefone, a gente sabe que ele incide na distribuição e não na geração. Ele incide lá na distribuição e não na geração. Então, ele não é difícil para se fazer o controle. Só que, com isso, muitos estão saindo de mercado. Eu vou dizer para só aos senhores, a ESSO saiu do Brasil quando começou isso, lá da década de 90. Já na década de 90, a ESSO já falava, a companhia ESSO foi embora, uma companhia americana. Ela falava que isso aqui ia chegar nesse ponto. Como também até hoje não chegou no Brasil, inclusive eu fui relator no Senado, relator não, eu tentei abrir uma discussão sobre postos de gasolina, e nós temos os postos autosservice, foi uma confusão danada. O mundo inteiro tem isso. O mundo inteiro tem isso, nós não temos mais mão de obra, não tem mais. Está difícil hoje para se tocar, e a concorrência também da questão, nós não temos mais mão de obra no Brasil, que essa é outra questão, outro problema que nós temos aí. Mas eu quero dizer para vocês que é pena que o Brasil se perde muito dinheiro pelo caminho, muito dinheiro pelo caminho. E nós não podemos mais continuar da forma que nós temos. Olha o que aconteceu, fica triste a notícia, essa situação do presidente do Banco Master. Esse cara tem que estar na cadeia, esse cara tem que estar preso, tem que estar na cadeia, pelo amor de Deus, eu pergunto aos senhores, quanta gente vai perder dinheiro nesse país? Quanta gente perdeu dinheiro nesse país? Não vai acontecer absolutamente nada, isso deixa a gente triste, deixa qualquer ser humano triste. E esses grandes sonegadores, que eles estão aí, que eles fazem com essas distribuidoras, essas pessoas tiram o dinheiro do país, não sei de que forma, não sei qual o mecanismo que eles fazem para tirar isso do país, sem passar pela Receita, sem ter fiscalização, sem ter nada. E muitas vezes, o senhor que é secretário da Receita Federal, muitas vezes nós não valorizamos aquele pequeno, aquele médio empresário. Porque muitos vão dizer o seguinte, mas tem empresários também, pequenos, médios, que são devedores grandes também, contumazes, ou seja, que devem, mas tem que ver a situação de cada um. Agora, essas pessoas, essas distribuidoras, que eles deixaram, eles não recolheram, e se utilizaram, se apropriaram desse dinheiro, dos impostos federais, dos impostos estaduais, para enriquecimento próprio, isso está ilegal, está totalmente ilegal. E está difícil hoje no Brasil, difícil para os empresários, difícil para o setor produtivo nesse país. Eu conheço o setor produtivo primário do agronegócio brasileiro, conheço esse sistema de distribuição de combustível, estou nesse negócio há quase 40 anos, conheço o sistema de transporte, conheço o sistema de geração de emprego e renda nesse país, e nós precisamos fazer com que essas pessoas que sonegam, que se apropriam disso, que eles se utilizam disso para enriquecimento próprio, essas pessoas têm que ser punidas nesse país. Nós precisamos ter mais rigor, a lei precisa. E o crime organizado, eu quero dizer ao senhor secretário de Segurança Nacional, o crime organizado nesse país tem que ser tratado na linha dura mesmo, tem que ser na linha dura, nós não podemos mais chegar da forma que está chegando, meu Deus do céu, tem lugares aí que nem a polícia consegue entrar lá para dentro. Aonde nós vamos chegar, aonde nós estamos com isso?
Nós temos na capital, lá em Porto Velho. Eu não moro na capital, eu moro no interior. Na capital, Porto Velho, o crime organizado está lá em cima, no Nortão. E o crime organizado se instalou, foi indo pelo Brasil inteiro. E é triste isso que está acontecendo com o nosso país. Mas nós precisamos que isso dá um basta, que isso nós resolvemos. E isso eu quero que fique claro, não é uma questão de governo, não é uma questão de sigla partidária, de cor partidária, de nada. Isso é uma coisa que nós precisamos dar dignidade para o nosso povo brasileiro. Nosso povo brasileiro tem que ter mais paz, o nosso povo brasileiro precisa ter mais segurança, hoje ninguém tem mais segurança, e o nosso, muito pouca segurança, e o nosso povo, o Brasil está perdendo muito, nós estamos perdendo investimento no país, nós não temos fazendo infraestrutura nesse país, está tudo paralisado, e o que está indo ainda aos poucos, com muito custo, está indo para a iniciativa privada. E a carga tributária desse país, ela não é que ela é alta, ela é violenta. Ela é violenta e quem vai pagando essa conta é os mais pobres. Imaginem vocês, senhores, se esses bilhões sonegados nesse país, esses bilhões de reais sonegados nesse país, que é o caso que está acontecendo com esses devedores contumazes, principalmente nesse segmento que se discute aqui do combustível ilegal, se essas pessoas estivessem pagando seus impostos, o quanto que isso se refletir em benefício da sociedade. E vou digo mais, quem rouba esse país, político que rouba esse país, político que tem a capacidade de roubar o povo brasileiro, tem que ser cadeia, pena dura e tirar aquilo que é deles. Meu muito obrigado. Obrigado, senador Bagatoli. E agora, para começar nossa conversa, nesse segundo momento, eu informo que o tempo de resposta dos senhores vai ser de 5 minutos. Eu queria começar aqui pelo secretário Barreirinhas. As investigações recentes mostraram que o crime organizado atua de forma capilarizada no mercado ilegal de combustível, da importação irregular com produtos substitutos em operações fictícias à movimentação do dinheiro ilegal por meio de bancos tradicionais, mas sobretudo também as fintechs, como o senhor bem mencionou. São bilhões de reais movimentados por desvio de finalidade e predestinação que impactam em perdas substanciais para o Tesouro Público e, consequentemente, para todo o país. Nesse cenário, eu te pergunto, quais os principais resultados de desdobramentos previstos pela Receita Federal dessas últimas operações de combate ao crime organizado no setor de combustíveis? Nas 3 operações de agosto, né, a Carbono Oculto, a Quasar e a Tanque, nós desmantelamos organizações criminosas que movimentaram, nos últimos anos, mais de 70 bilhões de reais. Muito dinheiro, 70 bilhões de reais movimentados. O efeito imediato é que já houve bloqueio de bens e o desvendamento de um esquema sofisticado com identificação de fundos, que agora nós continuamos trabalhando agora em cooperação com o Ministério Público após a representação criminal, e os dobramentos serão anunciados aí nos momentos devidos aí para não prejudicarem essas atividades. Mas é o que é importante dizer que isso já teve reflexos na regulamentação do setor daqueles instrumentos utilizados pela organização criminosa. Como disse, a questão do uso de fintech já era de conhecimento há muito tempo nosso. Por isso que no ano passado, lá por setembro do ano passado, nós tomamos uma medida meio óbvia, né? de incluir as fintechs nas mesmas obrigações que as demais instituições financeiras já têm há mais de 20 anos no Brasil, a exemplo do mundo, né? Nós temos acordos internacionais, o CRS no âmbito da OCDE, o FATCA com os Estados Unidos, de compartilhamento de dados relacionados à movimentação financeira. Quando nós colocamos isso para começar em 1º de janeiro, aconteceu o que todo mundo viu. Uma reação enorme de fake news, falando de tributação de meio de pagamentos e tudo mais, que estava prejudicando a utilização daquele meio de pagamento. A gente tem que voltar atrás. O que era uma grande mentira.
Era simplesmente a apresentação de dados que permitiriam o cruzamento e evitar que fintechs fossem utilizados no setor de combustível, no setor de jogos ilegais, no setor de cigarros, eu repito, não é apenas aqui no setor de combustíveis. A Carbono Oculto nos deu essa visibilidade para mostrar quem estava ganhando com isso. Como nós falamos lá atrás, em janeiro, quando tivemos Revoar, nós falamos, quem vai ganhar com isso é o crime organizado. Essa operação deu essa visibilidade para a população para nós vencermos essa batalha contra as fake news, contra as mentiras. E nós já passamos a receber, a partir de outubro, as informações também de fintechs, repito, a mesma informação sem detalhamento. A Receita Federal não recebe nenhum detalhamento de tipo de operação, se é transferência, se é PIX, se é TED, nada disso é recebido pela Receita. São valores globais que permitem o cruzamento de dados e identificar esse tipo de coisa. Na Carbono Oculto, nós identificamos ali em torno de 50 fundos que eram utilizados, mas num trabalho de formiguinha, de auditoria individual. Com esse cruzamento de dados, nós vamos conseguir fazer isso de uma maneira muito mais inteligente e, repito, com cruzamento de dados no exterior. Nós estávamos sendo cobrados disso, inclusive, no âmbito da OCDE, no âmbito dessas discussões internacionais, porque estava aumentando um gap dentro da nossa inteligência. Conforme as fintechs foram aumentando de tamanho, diminuía o volume de informações recebidas e com uma possível crise dentro desses acordos internacionais. Evoluímos também na regulamentação dos criptoativos, que nós não estamos falando aqui, mas é um caminho importante também de lavagem de dinheiro internacional. Agora, no mês passado, acabamos de alinhar o nosso relatório de cripto da Receita Federal, que já existe desde 2019, salvo engano, para o padrão internacional também da OCDE, que vai permitir também esse compartilhamento, esse cruzamento de dados, porque, repito, é um problema do mundo esse, na verdade, de movimentação de valores ilícitos. Então, atualizamos isso também. Também como um desdobramento regulamentar dessas operações. E o terceiro grande relatório da Receita Federal é o do beneficiário final. Nós recebemos já há muito tempo um relatório para se identificar quem é o CPF no final de uma cadeia empresarial, por exemplo. Mas esse relatório não abrangia os administradores de fundos. Fizemos isso também por conta dos dobramentos aí da Operação Carbono Oculto. Incluímos agora os gestores de fundo na obrigação de identificar o beneficiário final. E, de novo, não estamos inventando a roda. O mundo inteiro faz isso já há um bom tempo. Nós estamos atrás disso. Então, com essa força da transparência, do exemplo dado concreto de como organizações criminosas ganham dinheiro com falta de transparência, evoluímos muito também nesse aspecto regulatório. E com isso teremos mais força como Estado brasileiro de ter inteligência e fazer essa cooperação eficiente com os órgãos policiais e os órgãos do Ministério Público. Ainda com o senhor, secretário Barreirinhas, o senhor mencionou, o secretário Sarrubo também o senador, sobre a complexidade que é a operação do crime organizado, né? O secretário Sarrubo, inclusive, fez a comparação com o formigueiro, que por muito tempo mataram as formiguinhas, mas não foram no centro do formigueiro para pegá-las todas. E o senhor pode citar alguns aprendizados operacionais dentro desse processo que garantiram a apreensão dos navios da Operação Cadeia de Carbono? Eu acho que o grande aprendizado é que a gente não pode ser muito modesto, né, Emerson? A gente fez muita coisa, a gente aprendeu com o passado, com o que acontecia. Nós tivemos um diálogo muito intenso com o judiciário. Foi bem dito para o senador. Muitas vezes, senador, o juiz não conhece, ele vai aplicar a regra do empresário normal para o bandido. Isso dá problema. Porque qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Você não pode impedir o empresário de trabalhar para compeli-lo a pagar tributo. Perfeito, um bom empresário, eu não vou fazer isso, não vou fechar a empresa, você vai ficar fechado até você me pagar o tributo, eu não posso fazer isso. Mas quando você aplica essa garantia para um devedor contumaz, isso causa um grande prejuízo. Então fizemos um movimento de informação ao judiciário, em diversas esferas, dizendo, olha, está acontecendo isso no setor de combustível. Soltamos a operação e aí, claro, não revelamos nada antes. Voltamos ao judiciário e disseram, lembra aquilo que eu conversei? Está acontecendo, me ajuda aqui. E a sociedade civil nos ajudou nisso também, de levar ao judiciário, olha, é isso que está acontecendo. Não me aplique, por favor, a garantia do bom empresário para esse tipo de devedor contumaz. Esse foi um ponto grande de eficiência. Segundo, alinhamento com os estados.
A Receita Federal, eu tenho a honra de presidir a maior parte das reuniões do CONFAS, que é o Conselho Fazendário dos Secretários de Estados. E os estados estão há algum tempo preocupados com isso, a maior parte deles. Nós levamos também a nossa preocupação e dissemos o que nós pretendíamos fazer em linhas gerais, inclusive em regulamentação. Depois da operação alinhada aos estados, mudamos a regulamentação também de importação de combustível. Para o desembaraço antecipado, que permite uma série de planejamentos abusivos aí tributários, nós não vamos pedir agora a autorização do estado de destino do combustível, aquele que era lesado por essa complexidade operacional. Isso tende também a fechar as portas. Quando a gente fala de território, senador, eu gosto de dizer, um território que era intransponível para a gente sempre pensa na comunidade no morro. Era a Faria Lima também, né? Nós entramos nesse território e isso alerta os gestores. Pô, peraí, a lei, o poder público me alcança. Vou repensar aqui minhas regras de governança, de Know Your Custom, que é uma regra básica de governança. Alguém chega com R$1 bilhão para remeter para os Estados Unidos? Ah, tá ótimo, entra aqui. Não, peraí, de onde que veio esse dinheiro? Isso não é o Robinson que está falando, isso aí são regras básicas de governanças mundiais contra a lavagem de dinheiro, contra, inclusive, financiamento de terrorismo. O Brasil participa desses debates. Então, um gestor de fundo receber lá centenas de milhões, bilhões de reais e não investigar a origem de dinheiro, ele precisa ser questionado sobre isso. No momento que nós soltamos essa operação, presume-se que eles tomarão muito mais cuidado agora em relação a isso, até sob pena de responsabilidade pessoal desses gestores. Resolvemos todos os problemas? Não, mas pelo menos essas portas escancaradas nós estamos fechando. O crime vai encontrar outras, não há dúvida nenhuma, mas nós estamos aqui para isso também, para que com cooperação e agilidade a gente vá fechando essas portas e, repito, é preciso dar consequência a isso. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelos atos, para que o Estado não saia desmoralizado em relação aos próximos passos. Eu não quero daqui a 3, 4 anos você me convidar, ou o secretário de plantão, e perguntar o que aconteceu com aquele... Ah, não aconteceu nada. Gente, não pode. Aqui tem um arcabouço forte de provas de ilegalidades diversas, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa, de fraudes em informação prestadas, e é importantíssimo a gente esvaziar o aspecto financeiro, que é o que nós estamos fazendo. Mas essas pessoas precisam, sim, responder também na seara criminal. É o famoso follow the money. Secretário Sarrubo... Followamos já o dinheiro, agora precisa ir atrás também das pessoas, é isso. Maravilha. Secretário Sarrubo, impressiona a complexidade e a sofisticação da atuação do crime organizado. E a partir agora dessas operações, tornou-se de conhecimento público que todos esses fraudes permeiam uma cadeia longa dentro do setor de combustíveis, do poço ao posto, dificultando o monitoramento e controle do balanço volumétrico e fiscal. O senhor pode pontuar alguns dos principais desafios para a desarticulação do crime organizado no setor e o que o governo federal está fazendo para superá-los? Bom, o desafio que nós temos que lidar aí, como você bem pontuou, com vários segmentos ao mesmo tempo no entorno desse setor, do poço ao posto, né? Gostei dessa. O Brasil é muito grande, o Brasil é um continente e existe uma cadeia muito complexa que envolve esse setor e, mais do que isso, existem muitas maneiras de se fraudar esse setor. Para dar o exemplo da bomba, nós estávamos acostumados lá em São Paulo, junto com o então governador Geraldo Alckmin, a fazer as operações, eu ainda lá no comando, na Subprocuradoria Criminal dos GAECos, junto nosso Márcio Elias Rosa, então secretário de Justiça, com o PROCON, com o INPEM, nós íamos aos postos de gasolina para identificar quais eram as fraudes. E a gente encontrava de tudo, da fraude na composição do combustível, a fraude na própria bomba, que entra menos combustível no carro, mas a bomba aponta que foi mais combustível. E fora toda a cadeia de impostos que envolve a chegada desse combustível no posto e até o tanque do consumidor final. Então, são várias vertentes. Por isso que a gente continua conversando com o mercado, para entender quais são
os gargalos, quais são os caminhos, porque é o dono do posto, senador, é o dono da usina, é o empresário que sabe onde ele está sendo lesado e quais os caminhos. E esse diálogo com a sociedade civil e com o setor, acho que é o principal investimento. O ministro Lewandowski montou um comitê de combate ao crime organizado, que foi talvez o passo inicial de tudo que a gente está vendo agora, e estávamos lá, o secretário Barreirinhas, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Polícia Federal, todos os segmentos envolvidos. E a partir daí a gente começou a entender a importância desse diálogo. Acho que esse é o caminho e conversando com o setor, nós vamos encontrar quais são as modalidades de fraude e estabelecer expertises para que elas não mais aconteçam, sempre olhando para essas ações integradas. Nós não vamos conseguir fazer isso sem Receita Estadual, sem Receita Federal, sem Polícia Federal, sem Polícia dos Estados e sem o setor que é vítima dessas fraudes. Importante que o senhor já traz a experiência estadual do combate, né, como membro do Ministério Público. E ainda com o senhor, secretário Sarrubo, em declarações públicas o senhor classificou as quadrilhas que atuam no setor de combustíveis como máfias. Reconheceu que as quadrilhas não só praticam crimes, mas se infiltram em todos os elos da cadeia. Quais as vantagens das parcerias dos órgãos de controle e fiscalização com a iniciativa privada? Vocês falaram bastante sobre o tema, mas se pudesse ser específico, quais são as vantagens para dar vazão e para melhorar as operações policiais de combate ao crime no setor de combustíveis? A vantagem principal é que a gente tem a informação. A gente pode trabalhar em termos de inteligência esta informação, a gente pode mapear onde aquele tipo de fraude está acontecendo, em que local, e a partir daí, o governo federal tem, a partir da Senasp, do Ministério da Justiça e da DIOP, a possibilidade de montar ações integradas. Não é? E ações integradas que possam, por exemplo, acontecer ao mesmo tempo em todos os estados do Brasil. E isso permite que se dê uma resposta, que os fraudadores, aqueles que estão envolvidos nesse tipo de negócio ilícito, possam entender a força do Estado. Porque é importante destacar que a fraude acontece quando, e o crime acontece, vamos dizer assim, quando o criminoso ou o fraudador, ele sente que o Estado não vai chegar nele. E quando o Estado chega, a Operação Carbono Oculto ela é um exemplo, porque ela começa no posto, na bomba, mas de repente chegou na Faria Lima, e as agências conversaram. Então você pegou do início ali, da fraude inicial ali na bomba de combustível até o andar de cima. Então acho que esse é o caminho e essa é a vantagem de nós estabelecermos aquilo que eu chamo até de um pacto, vamos dizer assim, social contra organizações criminosas, contra organizações fraudulentas. Precisa tomar muito cuidado também com o PCC, Comando Vermelho, porque nem tudo é PCC e Comando Vermelho, né? Tem muita fraude fiscal. Essa fraude fiscal precisa ser combatida com muita eficiência, com legislação adequada e tudo mais, porque ou nós nos convencermos de que todos pagamos e a partir de um determinado momento todos poderemos pagar menos, ou nós vamos permitir que poucos tenham vantagens no campo fiscal aí com a sonegação e tudo mais, e o empresário que cumpre com as suas obrigações vai estar sempre prejudicado, não vai querer investir, e aí nós vamos continuar com a ciranda do mercado financeiro. Eu brinco, eu fui funcionário público a vida inteira, né? Ministério Público, fui procurador do Estado, depois promotor de justiça, e me aposentei e não consegui ficar fora, voltei a ser funcionário público aqui no Ministério da Justiça. E eu tenho os amigos empresários, senador, e eu digo, vocês são heróis. Eu não sei se eu teria capacidade para lidar com todo... com essa, é muito difícil hoje ser empresário no Brasil com esse sistema. Então, nós precisamos estar juntos, o segmento privado e o Estado, para que as informações venham, para que o governo federal, e nós ali em especial, nós na Senasp, a gente tem condição de entender quais são os caminhos e, a partir daí, distribuirmos essa informação para que as operações possam acontecer nos estados sempre, 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 de forma integrada. Não tem como deixar de fora nenhuma agência, Ministério Público, Receitas e assim por diante.
Obrigado, secretário. A gente está chegando perto do fim aqui do nosso painel, mas dá tempo de uma última pergunta aqui ao senador Bagatoli. O senhor mencionou na sua apresentação a lentidão da ANP em realizar ações e eventuais casos de fraude, por aí vai. Que soluções legislativas são possíveis para dar mais agilidade para a ANP, senador? Olha, o problema grande hoje que a ANP alega é que ela não tem mais, a qualificação, não tem gente, não tem funcionário, eles não têm braço mais para fazer a fiscalização. Mas eu falei ontem para eles, numa audiência pública, como é que é o nome dele? O Daniel Maia Vieira. Se eles focarem em cima das distribuidoras, eles têm que focar em cima das distribuidoras. E você veja bem, quanto tempo aquela distribuidora grande aí, como é o nome dela, aqui foi a grande sonegadora aí, a... Manguinhos. Copap, né? Também. E eu perguntei para ele ontem, por que se demorou tanto a se chegar nisso? Não que não possa existir companhias pequenas, possa existir, mas quando se abre uma inscrição, quando se vai abrir uma empresa, até para apresentar na Receita Federal, na exatoria estadual, tem que ter um lastro daquilo, ver quem que são as pessoas. Hoje nós sabemos que muitas distribuidoras dessas, da forma que foram abertas e de que maneira que elas foram abertas. Agora, a ANP tem um grande compromisso de ela fazer a fiscalização. Se ela não tem braço para fazer a fiscalização, ela tem que chamar o Ministério Público, mas ela não pode deixar a situação chegar e se agravar ao ponto que chegou. Poxa, nós temos empresas aí, temos distribuidoras aí, que trabalhou 3, 4 anos, por isso que chegou-se em bilhões de reais aí de sonegação. E aí, para nós combatermos toda essa situação, assim, acho que as próprias secretarias de Fazenda dos estados também têm que ser mais ágeis. Eles também têm condição de ser mais ágeis, eles podem ir para cima de uma situação dessa. Igual eu falei, quando que a ANP, eu falei ontem para ele, chegar num posto de gasolina, aquele posto de gasolina está vendendo por 50 centavos, com um valor inferior ao outro, algo de errado, tem que ser fiscalizado, porque a diferença, é igual o secretário falou aqui, a diferença é muito absurda. Agora, nós não podemos chegar lá e falar para o posto de gasolina que ele está comprando de uma empresa que tem sonegação, porque ele não é o responsável pelo recolhimento do imposto. O recolhimento do imposto, quem é o responsável pelo recolhimento é a distribuidora. Então, por isso que eu falo, tem que haver uma fiscalização maior, pode-se abrir novas distribuidoras sem problema nenhum. Eu não vejo problema em abrir distribuidoras, mas para abrir uma distribuidora hoje nesse país, a ANP, os órgãos competentes de fiscalização, eles têm que averiguar isso de perto, e isso tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado o tempo inteiro. Não pode esperar tanto tempo para se chegar, para se tomar uma atitude. Agora, como foi falado aqui, acho que o secretário da Receita Federal falou aqui também, muitas vezes essas liminares que foram dadas, elas, às vezes, o juiz, quem deu essa liminar, às vezes ele não tem conhecimento, ele quer dar a liminar para que esse empresário continue dentro da atividade. Agora, se ele já é um devedor contumaz, aí não, né? Aí nós não podemos aceitar. E isso, a ANP tem sim, ela tem por obrigação chegar, porque ela pode não ter o controle de todos os postos de gasolina, mas as distribuidoras são menos e a ANP tem condição de fazer a fiscalização. Eu agradeço aos secretários Robinson Barreirinhas e Mário Sarrubo e ao senador Bagatoli pelas importantes contribuições deste painel. Este é o seminário Combate ao Crime Organizado.
Combustível Legal em Defesa da Economia Brasileira, realizado pelo Instituto Combustível Legal, com o apoio do Poder 360.